Shalom, shalom para todos vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sejam todos bem-vindos. E vamos falar, enquanto eu compartilho aqui, é rapidinho, tá? Se vocês também quiserem compartilhar, fique à vontade. E nós vamos tocar aqui num assunto muito importante, que é a árvore genealógica de Yeshua HaMashiach. Falar da palavra do Eterno é a minha vida. Fomos chamados para proclamar a palavra do Eterno e passar aquilo que sabemos na medida do possível, na medida do conhecimento que o Eterno nos entregou. Não podemos passar além disso. Eu só vou compartilhar aqui, se vocês quiserem compartilhar, fique à vontade, tá? E eu tenho certeza que vai servir de edificação, de ensino, e vai responder algumas perguntas, né? Algumas polêmicas, nós vamos tentar responder aqui. E estamos longe de fechar o assunto, né? Porque o assunto sempre é vasto, mas eu tenho algo interessante aqui para passar para os nossos irmãos sobre a palavra do Eterno. Então vamos lá, só estou compartilhando aqui e nós já vamos começar. Se a gravação, o áudio estiver ruim, eu peço aos irmãos que me avisem, tá? Se tiver bom, deixa um joinha aí. E vai dar tudo certo. Vou só compartilhar aqui no meu grupo. Tem um grupo que alguns interessados eles podem querer aprender junto conosco. Muitos não assistem agora, mas depois eles assistem, né? Principalmente lá no meu grupo. E eu sei que vai servir de edificação. Se eu fosse você, prestaria muito atenção no que eu vou abordar aqui, porque é muito importante. Eu trabalho com fontes, né? Eu trabalho com fontes, várias fontes e pesquisa. E a fonte que eu vou usar, uma das fontes que eu vou usar é do Tzadok Ben Derer, que é um comentário na Peshita que ele faz, tá? Da Bíblia em Peshita, ou seja, na versão em aramaico. E eu vou também trazer para vocês aqui as definições lexicais no aramaico judaico e fazendo a comparação com o aramaico da Estranguela e também com o hebraico. E também vamos fazer aqui as nossas considerações também com o texto grego, para que fica claro, para que nós possamos deixar claro o assunto. Primeiro, o Novo Testamento é muito atacado, que nós chamamos de Brit Hadashah, né, que traduzimos por Novo Testamento. Alguns gostam de traduzir esse termo por aliança renovada. Brit quer dizer aliança, Hadashah. A palavra Hadashah, ela pode ser tanto traduzido por novo ou renovado. Então, se alguém usar o Novo Testamento como aliança renovada, ele não está errado, porque, ou seja, a palavra nova aliança, né, que até Jesus usou, está baseado nos profetas, né, que diz que o Eterno faria o quê? Uma nova aliança. Então, essa nova aliança, essa palavra nova, está Hadashah, né? Está Hadashah na boca dos profetas.
Então ele pode ser usado, traduzido tanto por novo como renovado, né? Deixo aí para pontos de discussão sobre os termos, tá? Mas essa é a realidade. A Brit Hadashah, ela é muito atacada, né? É muito atacado por alguns que usam indevidamente crítica textual ou até leigos, né? Que dizem que o Novo Testamento tem muito erros e levantam polêmica. Primeiro, muitos atacam o Novo Testamento, falando da árvore genealógica, é o que nós vamos tocar aqui, dizendo que há um grande erro aí na genealogia. Eles levantam algumas contestações, que eu não posso colocar todos, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, por algumas contestações. Primeiro é a maldição de Jeconias. Eu tenho um vídeo, se eu achar ele, eu vou colocar aqui, eu não vou nem entrar nesse mérito sobre Jeconias. A maldição que ele recebeu, ou seja, a sua geração, a sua DNA foi cortada, e nenhum da sua geração assentaria no trono de Davi e tal. E mesmo assim ele está lá na árvore genealógica de Yeshua, de Jesus. Mesmo assim. Então, já na parte rabínica, né, chamamos de antimissionários, ou seja, que é contra as escrituras, que é contra a perspectiva de Yeshua como Mashiach e o Novo Testamento, são contra, eles dizem que o Novo Testamento está totalmente interpolado e há muitos erros aí, então por isso que esse texto não pode ser levado a sério, não se deve dar crédito. E um dos erros que eles destacam aqui, né, isso não é só eles, também dentro do cristianismo, no campo teológico, há uma grande discussão e há uma tentativa, às vezes, de tentar explicar pelos teólogos este texto, por que Mateus, Matai, que é um termo aramaico para Mateus, ou Matatiarro, que é um termo em hebraico para Mateus, o porquê ele diz que há 14 gerações, mas se você fazer uma contagem aí das gerações, em Mateus capítulo 1 vai dar 13 gerações, né? 13. Então nós temos Jeconiarro, Salatiel, Zorobabel, Avihud, Eliakim, Azur, Tzadok, Yahim, Eliud e tal. E quando fazemos essa contagem aí no texto, na tradução, né, e no grego, tanto na tradução como no grego, não dá 14 geração, como foi dito pelo evangelista, pelo emissário Mateus, mas dá 13. Então, os inimigos da Torá, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, vão dizer, olha aí, como é que vocês dizem que esse texto é inspirado, ou seja, no grego, ou seja, na tradução, sendo que há erros aí, há um grande erro. Né? Então eles nem colocam como erro de tradução, porque a questão aí já não é erro de tradução. É o que está no grego que usamos, né? A estrutura do grego está assim, se você faz a leitura, são 13 gerações e não 14, conforme foi indicado por Mateus. E aí se levanta o grande problema, né? Bom, eu já de antemão já digo que esse aparente erro se dá por falta de algumas observações. Algumas observações especiais dentro do grego, algumas observações especiais dentro do aramaico, nem digo no hebraico, mas dentro do grego
Uma observação especial no próprio grego e no aramaico. Agora, eu deveria explicar para vocês o contexto da crítica textual que vai trabalhar com essas questões de fontes, tanto da Peshita, do grego, do grego e do aramaico, né? E também temos ideias que o Novo Testamento, aí, principalmente o livro de Mateus, foi escrito em hebraico. Aí nós deveríamos trabalhar dentro da crítica textual. Quando eu tiver um tempo, eu vou trazer essa abordagem do Novo Testamento ter sido escrito, ou se ela foi escrita em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. Existem ainda essas discussões no campo acadêmico. Por causa de um relato de um chamado pai da igreja, Pápias, que diz que o Evangelho de Mateus, ele diz, está registrado nos pais da igreja, que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico. Agora, existem algumas nuances, então eu precisaria ter tempo para trabalhar nesse assunto. Se eu entrar aqui agora, nós vamos estender muito esse vídeo, vai ficar muito grande. Até porque eu precisaria, então, para trabalhar com mais fontes, né? Então vai ficar muito extenso. Então existe um grande debate sobre o assunto, perspectivas que precisam ser analisadas. Mas alguém pode perguntar, mas as fontes que nós temos antigas não é o grego? Como assim? Onde tem uma fonte mais antiga do hebraico e blá blá blá? Então tem todas essas questões. Bom, a grande perspectiva, só para resumir, é que alguns críticos na área, eles não negam o fato, eles não rejeitam o texto grego. Não é que eles rejeitam o texto grego. Eles simplesmente dizem que esse texto grego que nós temos, mais antigo, é uma cópia que veio do hebraico. Então, o original seria ou aramaico ou hebraico. Por isso que existem algumas nuances que eu precisaria explicar, porque nos tempos bíblicos, o aramaico era chamado de hebraico. Então, por isso que Pápias, o pai da igreja, disse que seria o Evangelho de Mateus ou foi escrito em hebraico ou aramaico. Observe. Até porque o aramaico era chamado de hebraico. Entende? Então, por isso que precisa-se trabalhar melhor dentro desse campo aí. Mas vamos lá. Só que essas contradições, aparentes contradições da genealogia de Jesus, e tem outras, mas observe, cada um é um tópico diferente. A genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, né? Qual seria a genealogia de Lucas e qual seria a genealogia de Mateus, né? E assim por diante. São outros tópicos que eu não vou entrar aqui agora, porque eu deveria fazer um vídeo, e eu vou fazer um vídeo específico sobre a genealogia de Lucas. Mas o que eu quero tocar aqui é o seguinte: vamos resolver um problema dentro do próprio texto grego, só para vocês entenderem. Primeiro, nós vamos adentrar, vocês já estão vendo aí, ó, aqui, vamos adentrar aqui um dos nomes de Jeconias. Porque, veja, no Mateus capítulo 1, versículo, deixa eu lembrar se é o versículo 11 e 12, isso mesmo. Eu estou de cabeça, então não vou nem entrar agora aqui, colocar o texto na Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 11 e 12, você vai ver lá Jeconias, tá? Jeconias. Ou seja, essa personagem ali é muito interessante. Porque Jeconias, ele está aqui nesse texto que você está vendo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Jeconias assumindo o trono do seu pai que acabou de falecer, tá? O seu pai, o nome do seu pai é Jehoiaquim. Jehoiaquim é o nome do seu pai. E o nome que nós traduzimos para Jeconias é Jehoiachim. Então,
Aqui, esse aqui, ó, é chamado no texto hebraico, é o Jeconias. Esse Jeconias é aquele que está lá no capítulo 1, versículo 11 de Mateus. Então, observe, é esse aqui. Então, aqui o texto está dizendo que ele herdou do trono do seu pai. Ele herdou o trono após o seu pai. Então, aqui o texto vai dizer que ele foi o contexto, melhor dizendo, vai dizer que ele foi um rei muito ruim e tal, e blá blá blá, tal, né? Foi levado para Babilônia. Ele foi levado para Babilônia, né? Ficou lá uns 30 e poucos anos. Depois foi liberto, tal. É esse rei aqui. Esse rei aqui é o Jeconias lá da linhagem, porque ele é da tribo de Judá. Esse aqui é aquele que Mateus, na tradução chama de Jeconias, tá? É esse aqui. Agora, o interessante disso tudo é que nesse mesmo texto, olha aqui, ó, esse aqui é esse mesmo texto em grego, chama Septaginta. Você sabe que o Tanar, que é o livro da Torá, junto com os escritos e profetas, né? Foi traduzido, esse texto em hebraico, foi traduzido para o grego, que nós chamamos de Septaginta. Não é isto? De Septaginta. Foi porque é uma tradução, foi uma tradução de 70 sábios judeus que fizeram essa tradução para a Biblioteca de Alexandria, né? Então, o interessante é que esses sábios judeus colocou o nome do pai de Jeconias, que é esse aqui, olha o nome dele aqui, ó, Joaquim, tá aqui. Agora observe que a Septaginta, os 70 judeus sábios colocaram no texto grego o nome do filho de Joaquim, aqui ó, o mesmo nome. Então o nome dos dois aqui são o mesmo. Então isso está no texto grego da Septaginta do Antigo Testamento. Beleza? Então preste muito atenção. Tá aqui, eu coloquei aqui, ó, o mesmo, ó, 2 Reis, capítulo 24, versículo 6. Aqui também, 2 Reis 24, 6, que corresponde a esse. Então, isso aqui é muito importante para se observar. Por quê? Porque se nós for lá para o texto de Mateus, aqui ó, de Mateus, capítulo 1, versículo 11. Mateus, capítulo 1 e versículo 11. Temos aqui duas vezes o nome repetido. Joaquim, tá? Joaquim. Duas vezes o nome está repetido aqui. Tá? Duas vezes. Veja, se eu entender que Mateus copiou o nome de Joaquim da Septaginta, né? Da Septaginta, vamos entender que esses dois nomes aqui não são as mesmas pessoas. Não são as mesmas pessoas. Aqui, Joaquim é o pai de Jeconias e o outro Joaquim é Jeconias. O que propomos aqui? Se entendemos que essa cópia, que Mateus se baseou na Septaginta no grego, então aqui, se nós dividimos duas personagens diferentes, então não daria 13 gerações. Então ficaria 14. Então aqui nós fazemos a correção
seria para 14 geração e não para 13. Então, resolveríamos isto dentro do texto grego, baseando-se na Septuaginta. Vocês entenderam isto? Então, existem mais pontos a ser levantados também, sabe? Qual ponto é este? Nós não sabemos, dentro da crítica textual, não sabemos de qual fonte, qual é a fonte que esses 70 anciões que fizeram uma tradução do hebraico para o grego, nós não sabemos que fonte hebraico é esta. Ok? Nós não sabemos. Esse texto hebraico poderia, esses nomes, ou seja, Mateus, no texto hebraico antigo da Septuaginta, da qual 70 anciões baseou-se a sua tradução para o grego, é com certeza um hebraico mais antigo, isso é óbvio. Só não sabemos qual fonte antiga é esta. Que hebraico é este, mais antigo. Isso não tira o crédito da fonte que temos, do manuscrito que temos dos Massoretas, que é o mais confiável hoje para nós. Então, o que eu quero dizer é que talvez ele copiou esses nomes direto dessa fonte mais antiga, que poderia estar os nomes idênticos, poderia ser. Ou ele fez uma cópia, que é da versão de Áquila, que hoje é uma das da Septuaginta, é a versão mais aceita pelos judeus, né, de Áquila. E ele se baseou aí nessa fonte. Então aqui, quando entendemos que não há nome repetido, então não daria 13 geração, mas daria 14, conforme o relato de Mateus, que diz que era 14. Entenderam isto? Então isso aqui é uma observação dentro do grego koine, do Novo Testamento. Agora observe que isso aqui estou aplicando tanto o grego como também o contexto, baseando-se na Septuaginta. Espero que isso ficou claro. Então essa era uma forma de nós corrigir, não é corrigir, não está errado, né? É só, como eu disse, há uma sutileza aqui que precisaríamos entender, observar, detectar. Então, os leigos distorcem o texto dizendo que está errado, às vezes sem conhecer essas minúcias. Eles vão dizer, nossa, está errado aí tudo. Beleza. Existe outra forma de explicar também? Bom, se nós entendermos que o texto, se nós seguirmos a linha que o Novo Testamento, não todo o Novo Testamento, vamos ficar com o Mateus, conforme Papias, foi escrito em aramaico. Em aramaico. Porque dentro da crítica textual, nós sabemos que existem cópias antigas, embora alguns críticos da alta crítica dizem do texto. Nós criticamos a Peshitta, eu digo para vocês desde antemão que é muito complexo. Por quê? Porque nós temos versões siríacas, né, versões da Peshitta, por exemplo, os assírios, nunca usaram o texto grego. Nós, por exemplo, nós temos contexto histórico de apóstolos que evangelizaram as regiões ali do Egito, as Sírias, né, a Síria e assim por diante, que levaram o evangelho em texto aramaico. Por exemplo, nós temos lá na Síria regiões, em muitos lugares, que nunca teve uma cópia. Igrejas que creem em Yeshua, que nunca teve cópia em grego. Quem foi que levou esse evangelho? E são cristãos que remontam milênios do tempo dos apóstolos, daqueles tempos dos apóstolos lá, de evangelização. Eles nunca tiveram uma cópia em grego. Nunca. Então, toda a base do que chamam lá de cristianismo deles lá, todos eles na versão aramaica, na língua aramaica. Você já parou para pensar nisso? Então, observe o tanto que é complicado isto, né? Nós mesmos
dentro do contexto latino, ah, nós herdamos mais essa ideia, mais esses manuscritos do grego, né? Fonte grega. Bom, isso aí agora deixamos para a crítica textual. Agora, partindo da primícia da peshita, ou seja, do próprio aramaico, vamos lá, deixa eu ir aqui. Aqui temos aqui uma tradução, essa tradução aqui, agora nós vamos lá para o capítulo, outra forma de corrigir esse problema. Capítulo 1 e versículo número 16, agora nós estamos lá no versículo 16 de Mateus. Nas traduções comuns, aí na sua Bíblia, e tanto no grego, está que Iacov é Jacó, nasceu Iosef. Iosef é José. No aramaico, esse José é o pai de Miriam. Miriam é o nome de Maria no seu contexto hebraico, tanto hebraico como aramaico, da qual nasceu Yeshua, que é chamado o Mashiach. Na sua Bíblia aí, que segue o grego, né, está marido de Maria. No texto grego estaria assim: Iacov nasceu Iosef, que é marido de Maria. No aramaico aqui é pai de Maria. Se eu coloco no aramaico pai de Maria, dá 14 gerações conforme Mateus colocou, testemunhou, né, como ele nos transmitiu. Espera aí, Neis. Então, se eu colocar Iacov nasceu Iosef, José, pai de Miriam, então aí no aramaico, no texto aramaico, dá 14 gerações? Sim, 14 gerações. No grego, conforme eu já coloquei, parece ter um erro, porque parece que há o nome de Jeconias é repetido, mas eu já mostrei para vocês que um daqueles nomes lá não seria o mesmo nome repetido de Jeconias, que é esse, mas seria duas personagens diferentes. Mas talvez isso não lhe convença. Então aqueles que partem para o aramaico diz não, a maneira, ou seja, a melhor forma de explicar, de tirar a contradição seria essa correção aqui. Qual é o fundamento disso? Quais seriam os fundamentos disso? Vamos aqui numa tradução comum. Olha como é que está na sua Bíblia. E Jacó gerou José, marido de Maria. Essas são as traduções comuns. Beleza? Então, tá aqui. Vamos lá. Aqui eu já disse. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no texto hebraico. Aqui nós temos um texto em aramaico, aramaico judaico, tá? Isso aqui parece ser o hebraico, mas ele não é o hebraico. Isso aqui é o aramaico. Tá, gente? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui que Yaakov gerou Evled, Liosef, Gavrá, Yosef Gavrá, de Miriam. Então nós temos aqui essa palavra aqui, ó, que pode ser traduzido como homem de Miriam. Essa palavra aqui pode ser traduzida como poderoso ou pai de Miriam, ou pai, dependendo do contexto. Então, por isso que os tradutores, né, aqui, na força do seu contexto, colocam essa palavra não como marido, porque essa não é uma forma totalmente correta para marido de Miriam, mas como
pai de Miriam. Então aqui está justificado pela própria palavra destacado aqui. Nós temos aqui o aramaico judaico e nós temos aqui o aramaico estranguela, que também está aqui, ó, a mesma estrutura. A mesma estrutura que é a pai, que é gravar também pai de Miriam. Tá aí no aramaico estranguela. Nós temos aqui a forma do grego, né? O grego segue normal. No grego segue normal. Essa é a forma do grego, tá? Aqui está marido de Miriam. Aqui é o texto grego. Agora nós temos o texto hebraico, né? Yaakov, Cholet, et Yosef, Baal. Baal é a palavra para marido em hebraico. Marido em hebraico. Correto, gente? Então, beleza. Então, o hebraico aqui, esse hebraico... Não, Ney, mas de onde é essa fonte hebraica? Já digo, essa fonte hebraico aqui foi lá para os meados... eu esqueci o nome do tradutor, que era um judeu, foi um judeu. Ele copiou do próprio grego. É uma tradução do próprio grego. Ele não pegou outra fonte antiga. É por isso que ele colocou aqui Baal, que corresponde ao mesmo grego aqui, que é o pai não, que é marido. Baal é a palavra para marido, viu, gente? Em hebraico. Baal, marido em hebraico. Vamos lá. Beleza? Então esse é o versículo 16. Então nós temos no texto aramaico aqui, ó, aramaico, pai. Vou colocar o P aqui, pai. Também aqui no aramaico, pai. Vou colocar M, marido, aqui em grego. E no hebraico também vamos colocar aqui M também de marido. Então P de pai, então nós temos esses aqui, né? Aramaico, grego e hebraico. Agora vamos para o versículo 19. O que eu quero provar para vocês no versículo 19? O versículo 19, aqui, destaca duas coisas. Que Yosef, por exemplo, o texto, só para esclarecer, que no versículo nós temos 2 Yosef aqui na genealogia. Quando nós seguimos aqui, ou seja, um Yosef era marido de Maria, de Maria, e outro Yosef, que era José, era pai. Então nós temos 2 aqui. 2 José. Então seria um José, pai de Maria, no versículo 16, e um José, marido de Maria, no versículo 19. Então esse José, no aramaico, esse José no versículo 16, não é o mesmo José do versículo 19. Lê aí na sua Bíblia. Tá? Lê aí na sua Bíblia. Porque está aqui, ó. Yosef e Yosef, temos aqui um Vav, né, que corresponde ao conjuntivo e. Yosef e José Baal Ish Sadik. José era justo. Ele era justo. E diz aqui que José, marido de Maria, aqui, ó. Baalá. Tá aqui. Marido, aqui é a palavra marido. Então, no versículo 19, é marido. Aqui, esse José, olha o termo diferente. Gavrá. Gavrá é para pai. Agora, aqui é texto aramaico, gente, também, tá? Aqui é Baalá. Aqui é marido de Maria. Beleza? Em aramaico. Tá? Que corresponde aqui no estranguela, aqui, ó. Estranguela em aramaico também. Quem tem a peshita em estranguela, igual eu tenho, é só conferir. Beleza?
Agora nós temos um texto em hebraico. Yosef Dim. Dim quer dizer justo. Dim, Yosef era justo. Baalá. Bala. Ou seja, marido de Maria. Ou seja, justo tzadik. Era um tzadik. Yosef era um tzadik. Beleza? Então nós temos aqui dentro do texto hebraico, aramaico, como marido de Miriam, de Maria. Beleza? Então observe, para eu entender, para você entender isso aqui, é através dos originais. Agora tem o trabalho da crítica textual. A crítica textual, Ney, o que significa aí o trabalho da crítica textual que você está dizendo? É a questão de você estudar a importância, por exemplo, não adianta adentrar numa questão, por exemplo, aqueles que não estudam essas questões, porque o grego as pessoas não entendem essas minúcias, não entendem o contexto histórico, não entende a importância da peshita. Então, ou seja, é limitado o olhar na sua perspectiva. Isso não importa, gente, se você analisa dentro do grego. Ou seja, eu faço faculdade de grego e tenho uma grande estima pela análise morfossintática dentro do grego. Mas isso não me impede das relações, das pesquisas da crítica textual, da importância do aramaico, o aramaico judaico, a estranguela e assim por diante, porque tudo isso tem o seu peso de importância para uma boa exegese do texto bíblico. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês os termos, a diferença dos termos. Agora, existe mais contexto que eu deveria entrar, que é o contexto, por exemplo. Outro ponto que nós vamos tocar aqui. Eu acho que eu já tenho um vídeo. E se eu achar esse vídeo, que eu falo da maldição de Jeconias. No meu canal no YouTube, ou no YouTube, como você quiser chamar, né? O certo é YouTube, como alguns falam, mas vamos aí com a linguagem normal. Né? A forma que nós gostamos de falar mesmo é YouTube mesmo, pronto, acabou e cheio, para de frescura. Eu tenho lá a questão da maldição de Jeconias. Talvez você não sabe a grande polêmica, né? Porque os críticos vão dizer que esse Jeconias aí está errado, porque a geração dele foi amaldiçoado. Ou seja, o profeta Jeremias disse que Jeconias não teria nenhum filho. Então a sua linhagem foi interrompida. Então se a linhagem dele foi interrompida, ele era da tribo de Judá. Como o Novo Testamento diz que Jesus veio da linhagem de Jeconias, se ele era um ímpio e que a sua linhagem foi interrompida? Como assim? Então eles vão dizer, outro erro do Novo Testamento. E eu tenho uma resposta lá no meu YouTube, tá? Você quer assistir e aprender, então você vai lá no YouTube. Se não tiver lá, eu vou ver onde eu coloquei esse vídeo e jogarei lá para você, postarei lá para você estar vendo. Outra questão é uma questão da linhagem de Miriam. Eita! A linhagem de Miriam, ou seja, Lucas traçou uma linhagem, tá? E Mateus traçou outra linhagem. Espera aí. Temos duas genealogias diferentes. E quando eu for adentrar, eu vou explicar para vocês dentro do Comentários dos Sábios, tá? Dentro do Zohar, Zohar, eu vou mostrar para vocês coisas interessantes e profundas, tá? Mas vou deixar aí só para curiosidade e que o Eterno abençoe. Fui. E Lehitraot para todos vocês.